Como dizem, Deus ajuda a quem cedo madruga. Naturalmente, quem escreveu essa frase deveria deitar-se assim que o sol se punha e acordava ao raiar do novo dia. Mas será que aqueles que trocaram o trabalho do turno do dia pelo da noite não merecem algum tipo de ajuda? Como fazer para terem ao menos um sono tranquilo durante o dia, onde a maioria das pessoas estão despertas? E como cuidarem da sua saúde quando um ciclo natural é alterado? Saudações amigos notívagos, insônias e corujas, eu sou Éder Bovo e esse é o Tralha Trivial, que hoje estará corujando com Elô Gonzaga, que em seu perfil do Instagram fala como levar uma vida noturna saudável e produtiva, mesmo não sendo o Batman. Tudo bom, gente? Estou aqui hoje com Elô Gonzaga, que tem um perfil no Instagram chamado Corujando com Elô Gonzaga, que fala sobre o trabalho noturno. Elô, eu sei que você trabalha à noite, eu já trabalhei à noite também. Mas o que te levou a falar sobre esse assunto do trabalho noturno? Por que você tá nessa, moça? Bom dia para todos. Então, Éder, começou quando eu resolvi mudar a rotina radicalmente. Eu estava passando por um problema pessoal e eu precisava muito sair daquela rotina. Comecei a trabalhar à noite. E aí, com isso, veio os problemas, né? Então, de sono, no início não tinha problema. Mas a saúde foi pro ralo, né? Então, comecei a sentir coisas que eu não desconhecia. E quando eu comecei a procurar médicos, tentando descobrir o que estava acontecendo, a primeira coisa que eles me falavam é o seu horário de trabalho. Você estava sentindo coisa, você já estava dormindo no ônibus e passando do ponto. Na verdade, como eu disse, sono eu nunca tive problema. Então, apetite eu tive problema, eu comecei a ficar muito doente, né? Toda semana eu estava doente, é um cansaço extremo, um estresse muito grande, nervosismo também, irritação, né? Tudo muito. E aí, com essa coisa de todos os médicos que eu procurava, eles me falarem a mesma coisa, muda de horário, o problema tá no horário. Eu comecei a pensar, eu trabalho à noite por opção, mas muita gente não trabalha à noite por opção. A gente fala o pessoal de limpeza, o pessoal de manutenção, o pessoal de segurança, o pessoal de transporte. Esse é um músicos, mas é um pessoal que não tem a opção de dizer assim, eu vou fazer meu serviço em tal horário. Exato. Aí, pensando nisso, eu comecei, não vou simplesmente aceitar só mudar de horário. Tem que ter um outro caminho. E aí que eu comecei a procurar. Então, a partir daí, comecei a fazer pesquisas. E comecei a usar isso a princípio, né? E algumas coisinhas foram melhorando. E, posteriormente, eu encontrei alguns médicos que aceitaram ajudar. Então, eu já chegava na consulta já falando, eu não vou mudar de horário. Eu estou procurando ajuda para me manter saudável, trabalhando à noite. O fato de trabalhar à noite, você falou que foi pesquisar e tal. O que te deu o start para você falar assim, eu tenho que passar isso para as outras pessoas também, a minha experiência? Foi ver as pessoas sofrendo com as mesmas coisas que eu sofria, que hoje já não... Pelo menos hoje eu entendo, né, o que acontece. Eu quis passar porque algumas coisas são simples, muito simples. Por exemplo, quando eu falei pro pessoal da questão de barulho, né? Quando você conversa com a galera, a primeira coisa que eles falam, não dá pra dormir de dia por causa dos vizinhos, as crianças, os carros. Você falou em barulho, eu trabalhei na área de manutenção, né? Eu trabalhei à noite. Só que onde eu morava do lado de uma oficina de motos. Essa questão do barulho é meio difícil resolver quando você mora do lado de uma coisa barulhenta. E às vezes você não tem condições de comprar isolante acústico, janelas, essas coisas. Como resolve isso também? No meu caso, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar à noite, a primeira dificuldade que eu senti foi com a claridade, não foi nem com o barulho. Primeiro foi a claridade. E aí, no início, por isso que eu falo que foi uma coisa bem gradativa. Faz desde 2016 que eu trabalho à noite e só agora, no final de 2020, que eu comecei a fazer isso. Então, eu colocava saco de lixo na janela. O blackout, né? O meu blackout era saco de lixo. Eu nem sabia que existia cortina blackout, entre outras coisas. O barulho foi quando eu mudei
de casa. Aí, no caso, você mudou mesmo, né? Eu me mudei de casa, porque até então onde eu morava era bem silencioso. E a minha vizinha, ela gostava de cantar. Apesar de saber que eu trabalhava à noite e estava dormindo, às vezes eu até ficava pensando, será que ela faz de propósito? Mas não vamos pensar assim. Mas ela cantava bem? Não. Ah, tá e o pior que, assim, eu não gostava do estilo de música. Então ela colocava as músicas altas e cantava junto. Aí que eu comecei a usar o protetor auricular. E a princípio foi assim, muito por acaso, né? Ai, vou pôr esse negócio porque eu não aguento mais. Só que ele é bem desconfortável. Que eu tinha aquele de silicone, que tem uma cordinha, né? Uhum. E muito desconfortável. Você dorme melhor com relação ao barulho, mas você acaba acordando com uma dorzinha no ouvido, né? Por conta do desconforto. E aí, com o tempo, eu fui adaptando. Encontrei um de espuma sem a cordinha e ele se adapta à anatomia do ouvido de cada um. Elô, você falou luminosidade, barulho. Você teve problema com a alimentação? Tive. Por exemplo, que trabalha à noite e vive à base de café. A gente fala isso. Eu não tomo café. Eu sou toda do contra. Gente, ela é tão do contra. Deixa eu te explicar uma coisa. A Elô é o seguinte: ela é tão do contra que é uma mulher que come de tudo e fica magra o resto da vida. Só pra você entender como ela é do contra. Mas volta pro café, porque você não toma café. Não tomo café. Então, é mais uma coisa que acaba trazendo aí um outro tópico. Quando eu comecei a primeira vez que eu fui trabalhar à noite, me disseram, só vai. Você tá trabalhando de dia, vai pra noite, uma semana você consegue se adaptar. Não é bem assim. A gente não consegue. Os primeiros dias são horríveis, você não consegue ficar acordado. Você acha que vai morrer ali, que você vai dormir... Porque você não vai aguentar, é muito ruim, muito difícil. Aí agora que eu tenho essa médica, né, que me ajuda, ela falou que não é assim que faz, gente. Se você sabe que você vai mudar de horário e vai ser pra noite, vai ser, né, totalmente contrário, começa aos poucos. Pelo menos um mês de antecedência. Bom, falei da alimentação, como que você mudou ela? Mudou os horários, mudou o que você comia, o que você tomava, ou manteve alguma coisa normal? Como eu disse, sou do contra, então a alimentação pra mim o problema foi que eu perdi a fome. Sério? Perdi a fome. Então eu acordava com fome por volta do meio-dia. Uhum. Aí eu não conseguia dormir porque o estômago não deixava. Eu acordava, levantava, comia e era só. Então eu comecei a perder peso. E geralmente quem vai trabalhar à noite começa a ganhar peso. Mas Elô, uma pergunta. Quando você foi gorda, filha? Nunca. É isso que eu falo. Então, o problema é que quando a gente não é gordo e perde peso, fica ruim, né? E o problema de trabalhar à noite, como eu trabalhei, você já trabalha, eu vou pegar os exemplos que a gente tem que a gente vê no noticiário. Caminhoneiros que tomam estimulantes, vigilantes também tomam algum estimulante para ficar acordado, normalmente é o café, né? Mas você, nas primeiras, para se manter acordada, não precisou usar nenhum artifício? Não precisei. Como eu disse, eu pesquisei bastante, né? Quando começou a ficar difícil. E aí você aprende coisas simples. Então, no lugar que eu trabalho, eu começava a correr. Até polichinelo dá pra fazer, né, gente? Você coloca um fone de ouvido, começa a dançar e você desperta. Cada pessoa tem ali alguma coisa que ela vai fazer, que ela vai despertar, mas comprovadamente, ou cientificamente comprovado, se você se colocar em movimento e bastante luz, né? Você sempre tem que estar com as luzes acesas, você consegue se despertar. E é muito simples mesmo. Então, quando eu tava com sono, eu começava a andar, subir escada, descer escada, até correr. Na época da pandemia, eu ficava correndo. Não tem academia, a gente corre. Você teve algum sintoma por falta de sono ou por excesso de sono? Alguma coisa, alguma mudança metabólica ou alguma coisa parecida que você descobriu que era por causa do excesso ou falta de sono? Por não dormir direito, não ter uma qualidade do sono, né? Porque a gente não sabe, mas só dormir não quer dizer que é o suficiente. Você precisa ter qualidade do sono. Então, por não ter uma qualidade do sono, eu comecei a ficar com deficiência de algumas vitaminas. E aí eu precisei suplementar. É como eu digo, né, na verdade. Quando a gente pesquisa, ou quando você vive aquela situação, você vai vendo... Ou dia a dia você vai descobrindo coisas novas. E são coisas que não servem só para quem trabalha à noite. Serve para todo mundo. Exemplo. Cuidar da saúde.
Só que quando você trabalha à noite, você precisa saber em que patamar está a sua saúde, para a partir daí você equilibrar se não estiver ok, e se estiver ok, você fazer exames periódicos para que ela continue ok. Ou, no meu caso, por exemplo, eu precisei suplementar a vitamina D. Falta de sol, né? Falta de sol, exatamente. Quando a gente trabalha à noite, a gente esquece que precisa pegar um pouquinho de sol. E aí, a partir disso, primeiro que eu comecei a suplementar e também comecei a pegar um solzinho eventualmente. Eu lembro quando eu trabalhava à noite, nossa, a pele clareou bastante. Então, quer dizer, eu parecia um vampiro, né? Pois é. E fora olheira, né? Olheiras é uma coisa que eu já tinha, né? Mas trabalhar à noite piora. A olheira não é culpa do trabalho noturno. A olheira eu já tinha desde criança mesmo. Uma coisa que eu lembrei, por exemplo, a respeito da alimentação, não é nem questão de lembrar, é que a gente vai vendo, né? Vai percebendo diariamente. Que é um ditado que fala, é meio clichê, que sua alimentação pode ser o seu melhor remédio ou o seu pior veneno. Depende da quantidade. Depende do que você come, das quantidades. Tudo em demasia faz mal, né? Até água. E quando a gente começa a trabalhar à noite, a gente percebe isso, né? Que mudando a alimentação, você consegue melhorar o sono, consegue melhorar a qualidade de vida no geral. E isso eu percebi. Então eu comecei, por exemplo, a deixar de comer açúcar, diminuir bastante a ingestão de açúcar. E estou diminuindo, que essa é mais difícil, a ingestão de carboidratos. Seria pão, massas, essas Massas, tudo. Então, assim, não vamos cortar, né? Tudo que a gente tenta tirar de uma vez acaba sendo difícil. A pessoa vai e volta, não consegue. Tem que ser aos poucos, é assim que eu faço. Então, é uma coisa que eu mudei. Eu estou incluindo na minha alimentação, ou mudando ela para uma alimentação de verdade, né? Comida de verdade. Como saber o que comer? Vá no sacolão. Vá na feira, né? Deixe o prato colorido. Isso, é muito simples. Por isso que eu falo, são medidas simples que fazem uma diferença muito grande. O que você cortou o carboidrato, cortou o açúcar, mais alguma coisa? Você, vamos dizer assim, que acabou sendo meio que proibido para não atrapalhar o sono diurno, né? Porque acaba mudando, né? Nada é proibido. Às vezes, a questão é só você mudar o horário. Café, por exemplo. Você precisa parar de tomar café 6 horas antes do seu horário de dormir. Porque se você continuar tomando café, a cafeína vai interferir na qualidade do seu sono. Então, como eu não tomo café, então eu me atento a outras coisas. Que não é só café, chocolate. Dependendo do chá, né? Se você tomar chá, dependendo do chá, ele também tem cafeína, pode te despertar, entre outros. Bebidas, né? Bebidas escuras, chás escuros. Isso. Você que prefere mais os verdinhos, né? A camomila, verde, amarelo. Eu garanto que se eu tomar camomila, eu durmo aqui agora. Porque você fala em sono, eu sou uma pessoa que eu não vivo, eu durmo. Eu tenho uma noção de sono que é incrível, né? Que eu falo que acordo de manhã, não acordo, né? Eu levanto e o corpo demora mais uma hora para fazer download da alma, né? Então não tem jeito. É engraçado quando a gente trabalha à noite. Na minha primeira vez foi bem difícil. Eu cheguei a dormir 16 horas direto. Hoje, se eu precisar ficar 24 horas acordada, eu fico sem dificuldade. Eu sou o contrário. Eu falo que isso acontece a cada 5, 6 anos. Eu pego quase 2 dias sem sair da cama direito. É como se eu precisasse compensar o que eu perdi. Minha esposa até ela fala assim, que ela saía de manhã, eu tava dormindo, eu dormia à noite, de manhã ela saía, eu tava dormindo, ela voltava, eu ainda tava dormindo. Eu só acordava no outro dia. Que beleza. Não era beleza não, filho. Eu perdia 2 dias nessa brincadeira. Quando eu via, acordava um prego, mas é como se eu compensasse. Eu sei que não existe compensação de sono, mas parece que o corpo pede isso, né? Isso, na verdade, acabou me trazendo a um outro ponto. A rotina é muito importante para quem trabalha à noite, porque às vezes a gente acaba não tendo um horário. Quando você trabalha durante o dia, tem lá os seus limites, né? Então a pessoa trabalha em horário comercial, 9, 10, no máximo meia-noite ela vai dormir. Mas quem trabalha à noite não tem um horário certo para dormir, mas precisa ter. Porque a rotina ajuda o seu ciclo circadiano a entrar novamente em equilíbrio.
um exemplo, né? Quem trabalha em mudança de turno, né? Tá 6 meses num turno, depois tá 6 meses no turno. É que nem fosse o jet lag de viagem. Isso. Você tá aqui hoje, 10h20 da manhã no Brasil, pega um voo pro Japão, chega lá é 1h da manhã. Então você acaba tendo esse jet lag. Leva tempo pra... Leva. Quanto tempo você levou pra adaptar? Do primeiro dia até você falar, nossa, eu consigo agora ter um sono legal de dia. Como eu fiz gradativamente, eu comecei antes, uma semana. Uma semana já estava ok, quando você começa antes. Mas se você conseguir colocar uma rotina, é rápido. É rápido para você conseguir se adaptar. Principalmente porque nos primeiros dias a gente acaba vencido pelo cansaço mesmo, né? As últimas horas ali da noite você acaba sendo vencido pelo cansaço. Depois você cria essa rotina e leva. Você citou que teve um problema de sono porque estava passando por problemas pessoais. Quando eu resolvi mudar de horário. Tem uma frase da Charlotte Brontë, a escritora, que ela diz: uma mente agitada torna um travesseiro inquieto. Exatamente. Então, como que você resolve uma questão meio díspara? Porque a gente vive numa sociedade que diz que de dia você faz as coisas e à noite você dorme. Nasceu isso. O ciclo natural da vida é esse. Tudo acontece no horário bancário, que é das 8 às 5, é o horário comercial, né? A vida noturna ela começa depois das 7 da noite, para quem gosta de sair à noite também. Mas como que é você ter uma vida trabalhando à noite e o resto onde a maioria está dormindo, e o resto do seu grupo, a sociedade ou dos seus amigos trabalharem de dia e você está dormindo? Como que é a vida social para quem trabalha à noite? Como que interage com isso? Essa é uma questão bem complicada e que a gente precisa do apoio da família ou de pelo menos quem mora com a gente. E é aquilo que eu falei, quando você cria a sua rotina, a gente precisa de, no mínimo, 6 a 7 horas de sono. Tentar criar a sua rotina dentro, para conseguir, colocar dentro de uma parte da rotina da sua família. Então, no meu caso, eu tenho a facilidade de fazer tudo de manhã. Então, eu trabalho à noite, aí eu vou para academia, saio da empresa, vou para academia, chego em casa, faço o que eu tenho que fazer. Se eu tiver que resolver em médico, tudo faço de manhã. Meu limite é meio-dia. Meio-dia eu tô na cama para 1h da tarde estar dormindo. Mas você pode fazer o contrário. Sai do trabalho, ir direto para casa, dormir, acordar mais cedo, que aí eu acordaria por volta das 2, 3 da tarde, ainda dá tempo de fazer bastante coisa até a hora de ir trabalhar. Então aí vai de cada um, conseguir colocar... Que era o meu caso quando eu trabalhava à noite. Eu chegava, capotava, caía na cama, a cama já tinha assim, vem, e acordava lá pelas 4, 5 horas da tarde. Tudo bem que você acaba perdendo tudo que você poderia fazer no horário comercial, mas aí depois começava a render. É engraçado, eu acho que cada pessoa também tem um horário de pico, que fala assim, nossa, tô totalmente desperto. Aí faz aquela curva. Tô indo, desperto, aí começo a navegar de novo pro sono, Por isso que eu falei que é bastante importante quando a gente começa a pesquisar. É importante você conhecer o que acontece com o seu corpo, principalmente quando a gente está trabalhando à noite, para que você se adapte. Depois que eu passei a entender o que acontece, eu achei bem mais fácil de me adaptar. E a maioria das pessoas que trabalham à noite, infelizmente, não se atentam a esse mínimo, que é saber o que acontece, quais são os impactos que vai provocar, no seu corpo, na sua saúde, na sua mente, porque também acaba impactando. E se preparar para isso, se precaver, ou se já estiver nesse ciclo, tratar. Para que não piore. E como está sendo a receptividade dessas suas dicas pro teu público que te acompanha no perfil? Ou pessoas que conversam com você, essas coisas?
É engraçado que muita gente acaba vindo me agradecer pessoalmente, né? Eu posto as coisas no perfil, faço os stories, mas o pessoal vem pessoalmente falar comigo. Pelo perfil são poucas pessoas, mais curtida, né? Uma coisa ou outra. Mas pessoalmente ou pelo WhatsApp, muita gente vem me falar: nossa, eu não sabia disso, caramba, eu tava tanto tempo sem dormir, agora eu tô conseguindo, nossa, aquela coisa, como eu disse, coisa simples que a gente não sabia. Como a gente falou, o excesso e a falta são prejudiciais. Houve experiências inúmeras de privação de sono e percebeu-se várias consequências, tanto psicológica como física. No trabalho, eu vou falar mais da privação. O que você percebe que acontece na rotina de trabalho da pessoa? A gente fica bastante desatento, esquecido. Isso é uma coisa que, independente de você dormir, ter uma rotina de sono boa durante o dia, acontece. Eu mesma fico bem assim, esqueço mesmo das coisas, eu não sei que dia que é. Às vezes eu não sei que dia que é, Eu vi gente. no seu último story, você falou, eu pensei que era sábado, não era domingo. Perdi um compromisso, gente, que vergonha. Porque eu achei que era outro dia. Eu espero que a pessoa tenha te perdoado dessa, né? Ah, sim, ela inclusive disse que estava com preguiça mesmo de sair, foi bom pra ela, mas a gente fica assim, então esquecimento, aquela questão que eu disse da irritabilidade, você precisa tomar conta, porque eu começo a perceber que eu tô chata, né? Aí você pensa assim, coitado de quem me aguenta. Eu conheço teu marido, eu sei o que ele aguenta, mas tudo bem, eu sou amigo dele. A gente tenta, né, mas às vezes põe a culpa no trabalho noturno e vamos que vamos. Tá vendo, Henrique? Não é culpa dela, não. Ela é gente boa. É o trabalho dela que faz isso brigar com você, tá bom? Mas a gente falou de trabalho de escala, né? Tem o pessoal que trabalha de 12/36, tem o pessoal de hospital que trabalha às vezes vira 24 horas, tem outro que tem uma escala, trabalha uns dias, folga outros. Quando você tem vamos dizer que você trabalha de segunda a sexta. É um exemplo clássico, né, do horário comercial. Você trabalha de segunda a sexta à noite. O sábado e domingo você não tem a obrigação de dormir à noite. Como que fica essa transição? Por exemplo, você veio trabalhando à noite, aí depois você tem 2 dias que você tem essa liberdade. Ou durmo de dia, ou durmo de noite. Como que faz? Para não se atropelar na semana seguinte. É como eu disse, a questão da rotina. Isso eu tratei bastante com essa médica, que ela é uma super parceira, né? Tá ajudando pra caramba, a doutora Clarice Bittencourt. E ela me explicou algo que, na verdade, eu já pensava e já fazia. Se você quer entrar em equilíbrio e para manter a sua saúde e inclusive o seu cérebro saber o que está acontecendo, você precisa continuar. Então, você trabalhou de segunda a sexta à noite, dormiu durante o dia, sábado e domingo a mesma coisa. Você vai dormir durante o dia e vai ficar acordado à noite. Claro que, assim como um dia de folga, para quem trabalha de dia, por exemplo, se você acorda para trabalhar às 5 horas da manhã, no dia da folga você vai acordar às 7, você vai acordar às 9. Mas você tem não é tanto diferente, né? Sim, mas nesse caso, por exemplo, você trabalha à noite. Uhum. Você não precisa ir dormir 10 horas da noite. Você quer dormir um pedaço da noite? Vai dormir após as 2, 3 da manhã. Já vai ser menos prejudicial para você entrar de novo no ritmo na segunda-feira. Isso aí é só para manter a rotina. Quem depois pós-pandemia quiser chamar a Elô pra balada, ela vai estar acordada 100%, viu, gente? Eu sempre tô no dia da folga. Inclusive, nos dias de folga, são os dias que eu assisto muitas séries. Eu ouço músicas, eu faço cursos em casa no dia da folga. Porque você não pode fazer barulho, que é noite, e dependendo do que você for fazer, vai acordar o vizinho. Então eu não posso usar um liquidificador, não posso bater umas panelas, né? Lavar a louça, limpar a casa, né? Usar o aspirador de pó. Não dá. Você mora em casa ou apartamento? É um misto. É um misto? É um misto. Porque quando você mora em apartamento é pior, né? Cismou de limpar o apartamento 2 horas da manhã, né? Então não dá. Então, já tive um problema com um vizinho doido, só que assim, ele me disse que ele era um cara noturno, porque ele tocava na noite. E mentira, veio brigar comigo de madrugada, enfim.
Veio, louco. Ou quando pesa no calo do outro, aquele... É estranho, porque ele mesmo veio me falar, que legal que você trabalha à noite, porque eu toco num bar e eu durmo super tarde, chego tarde, faço barulho, então não vou ter problema com você. Eu, maravilha! Aí eu fazendo a janta, ele foi lá bater na minha porta, reclamar, enfim. Mas você tava fazendo a janta o quê? Tava batendo o quê? Bolo? Não, é panela, porque a parede do quarto dele era da minha cozinha, né? Ah, tá explicado. Enfim, mas passou. Acabei perdendo o fio da meada aqui. Não perde não, filho. Achei. Então, acabo fazendo o quê? Estudo, assisto série, coloco tudo em dia, enquanto o marido dorme, né? Nossa, ele deve estar feliz, né, velho? Eu acho que ele tá, porque ele gosta da cama, assim, só pra ele. Não tem aquela coisa de... não tem aquela coisa de você ocupar 3/4 da cama e ele ficar no cantinho. Não, ele ocupa a cama inteira. Isso. E quando eu volto pro dia, eu acho até que ele não gosta. O marido dela tem quase 1,90 m, tá, gente? Só pra você entender. O cara é grande. Você falou que estuda, tal, você aproveita esse tempo, então. Aproveita esse tempo. Família. Sentiu diferença no começo? De certa forma que assim, cada pessoa tem lá o seu jeito, né? E a minha família é um pouquinho cada um na sua. Entendi. Então você tem uma liberdade. Acaba não atrapalhando muito. Não tem aquela coisa, você não vem no almoço de domingo? Não tem. E o meu filho, que é o que tá mais próximo de mim, quando ele quer, ele vem. E a gente se diverte. Na hora que eu chego do trabalho, aí ele acorda e a gente fica conversando até eu dormir. E o Henrique não sentiu muita coisa também não, né? O Henrique já conhece, né? Trabalha na mesma área que você, então deve compreender mais. Com certeza. O bom é que quando ele acorda o café já tá pronto, né? Veja bem. E lá vem. Você deixa ele fazer o café dele, Lu? Ele faz o café dele. Tadinho. É porque eu não tomo café, né? Então tá. Até que agora eu tô tomando um pouquinho com leite. Mas eu tô tomando um pouquinho. Quem sabe um dia. Pra conversar com você, eu dei uma pesquisada também, né? Li um livro do Porque Nós Dormimos, do Matthew Walter. Ele é um neurocientista. E algumas coisas eu acabei vendo e me ficou marcado, né? O processo da cafeína, que é uma droga potente que a gente usa comumente. Tem até aquela experiência das aranhas que deram várias drogas para elas, né? E elas fizeram algumas teias esquisitas de cafeína, foi pior. Isso explica por que eu desenho mal. Porque até hoje eu não consigo desenhar, então a culpa é do café. E tem um gráfico que eu achei legal, que eles falam, é o gráfico do sono, né? Que ele fala do sono REM, do sono profundo, um pouco desperto. Para quem dorme à noite, quando tem uma noção, fica perto de um limiar de despertar, não despertando, não existe a influência externa. Isso. Que é o barulho, luz, essas coisas todas. Você falou que isolou teu quarto para essas coisas. Mas mesmo de dia, num quarto isolado, a gente sabe que tem algumas influências. Ou alguém tem uma música um pouquinho mais alta, ou um carro, uma moto que passa com o escapamento aberto. Você sentiu dificuldade nesse, tipo, aqueles momentos que você desperta à noite? Tipo, eu vou ao banheiro, volto e não consegue dormir de novo porque tem uma influência externa? Como eu disse, eu não tenho muito porque eu realmente adaptei muito o meu quarto. Então, a janela eu coloquei papel contact preto, além da cortina blackout. Coloquei contact preto na janela do banheiro para não iluminar também. Coloquei tudo que você imaginar. Tem o ar-condicionado, por causa do calor, que o calor me incomoda bastante. Uso protetor auricular. O que acaba me acordando eventualmente, antes, né? Essa questão de ir ao banheiro, já mudei também. Que isso com a doutora Clarice acabou me ajudando. Eu não bebo muita água próximo da hora de dormir. Essa é uma coisa que ajuda bastante. Mas não, normalmente não. Eu já tenho essa dificuldade, eu bebo bastante água antes de dormir. Não bebo. Às vezes eu fico até com a garganta seca dormindo, deixo a garrafinha do lado, mas é um golinho ou outro. Aí a adaptação que você fez, conseguiu... É uma adaptação tão boa que às vezes, quando eu acordo, porque no dia de folga, por exemplo, você pode dormir a hora que quiser, acordar a hora que quiser, eu não sei se é dia ou se é noite.
Nossa, Eu tenho que olhar o relógio mesmo pra saber que horas são. Ah, tá, ainda é de tarde. Porque o meu quarto é noite. Aquela teoria, né? Todo mundo, que a melhor quantidade de horas de sono são 8 horas. Isso varia de pessoa para pessoa, que a gente sabe. A sua quantidade, mais ou menos, quanto que é? São as 8 mesmo? É interessante que quando eu fiz o teste, outra coisa que a doutora me ensinou é... Todo mundo pode fazer esse teste, eu já até coloquei algumas coisas. Explica ele também aqui. Você aproveite, principalmente nas suas férias. Porque no dia da folga, às vezes você tem muita coisa pra fazer, acaba tendo muita coisa na cabeça que te atrapalha de dormir. Então, nas suas férias, você vai dormir quando te der sono e observa que horas são. Tipo, ó, você acha que vai dormir ali em 10 minutos. Observe o horário. E não coloque despertador. Só vai. Quando você acordar, aquele despertar não é aquela coisa de você despertar e virar pro lado. Se você despertou antes de virar pro lado, acabou, despertou. Aí você olha no relógio de novo. Quanto tempo deu? Esse é o que seu corpo precisa. O seu é em que média? Isso. Aí você consegue descobrir. Tem gente que precisa de 4 horas. Quem me dera. E o meu eu descobri que são 8. Eu acho que eu preciso umas 12, mas tudo bem. Então, no início eu precisava de 12, né? Cheguei a dormir 16. Teve um dia que eu cheguei do trabalho às 7 da manhã, deitei e eu fui acordar meia-noite. Cansado. Olha só. Que é uma coisa engraçada. Eu sugiro esse livro, o Porque Nós Dormimos, do Maltel Walker, que quem me sugeriu foi o Fábio Martins, que falou sobre o Caminho de Santiago no episódio nosso, e eu acabei lendo. Tem um elemento no nosso corpo chamado endosina. Conforme o dia você está acordado, ele vai acumulando. Só que ele chega num pico que ele fala assim, você tem que dormir. Não é ele que te faz dormir, ele te avisa a hora que você tem que dormir. Uhum. E quanto mais você passa de dormir, mais vai acumulando. A gente falou da cafeína. O café ele serve como um bloqueador. A endosina continua acumulando. Só que o efeito dele o café bloqueia. Só que quando seu fígado faz a depuração da cafeína, é batata. Você tem que dormir. Isso. Se você não tomar mais café, aquela endosina te leva para o sono. E o detalhe, não tem não tem como assim, para dormir um pouquinho agora, ela continua subindo. Você falou de dormir um pouquinho, a pergunta veio agora aqui. Aquele cochilinho na hora do almoço, ajuda? Ou no caso, para quem dorme, para quem trabalha à noite, né? Não, vou fazer assim, porque tem pessoas, como falou, dormem pouco à noite, por motivos, porque trabalha, estuda, tem criança pequena, essas coisas. E acaba dormindo menor quantidade durante a noite, assim como de dia, pode ser também. Mas você tem aquele horário do almoço, você come e dorme, literalmente. É a siesta, né? A siesta. Será que compensa, realmente? Sim, de acordo com a médica, que eu citei já, né? Esse cochilo, o que não pode acontecer é esse cochilo virar horas de sono. Uhum. Mas o cochilo, ele é importante. Então, só que ele não pode ultrapassar 40 minutos. Não. De 30 a 40 minutos é o ideal. Passou disso, já não é mais cochilo. Aí vai te atrapalhar no sono que você realmente deveria estar dormindo. Como você normalmente tem 1 hora de almoço, você acaba levando de 15 a 20 minutos para comer. Até se encostar, uma meia hora normal. Meia hora é o ideal. Eu trabalhei em mercado, a gente tinha 2 horas de almoço. Eu também. Nossa! Eu falava que eram as piores 2 horas do mundo. Porque primeira hora, beleza. Segunda, você não sabe o que faz. Eu sabia. Eu, na verdade, ia pra casa, fazia o almoço, depois eu almoçava. Era ótimo. Você morava perto do mercado, né? Era, pertinho. Eu não, eu morava longe pra caramba. Eu trabalhava em outra cidade. Nossa. Então ela fala isso, que esse cochilinho ele pode te ajudar sim, mas ele não pode ultrapassar. É uma reposição só. Isso, é só pra dar aquele help, né? Porque quando a gente trabalha à noite é muito mais difícil de se manter acordado do que durante o dia. Pessoas que têm 2 empregos, e eu conheço, a gente sabe que isso acontece muito em vigilância patrimonial. Sim. Acaba tendo o emprego da vigilância, trabalha das 6 às 6, depois ele, que seria as outras 36 horas, trabalha das 6 às 6 da tarde. E acaba tendo um outro dia para trabalhar. Como trabalhar com 24 horas? Como dormir, falar a verdade, compensar um sono com 24 horas de trabalho? Na questão de médicos, né, residentes fazem muito isso, eles não têm muita escolha.
Mas no caso da vigilância, a maioria deles escolhe ou fazer 24 ou trabalhar todos os dias. O que seria melhor para a saúde deles? Trabalhar todas as noites, né? E dormir todos os dias. Mas se eles preferem fazer essa rotina de 24 horas, eles acabam dormindo dia sim, dia não. Então é mais importante que eles mantenham em dia os exames, para saber o que está pegando na saúde deles. Que assim, o simples fato da gente trabalhar à noite já é prejudicial. Não tem jeito. Não adianta, como você mesmo citou, é natural a gente dormir à noite e ficar acordado de dia. Então, quando a gente vira isso, a gente precisa fazer com cuidado e com responsabilidade. E, infelizmente, as pessoas, alguns trabalham à noite porque não tem jeito. Essa questão dos 2 empregos, às vezes, é para tentar abreviar ali sua aposentadoria ou fazer ali o pezinho de meia, mas você tem que pensar que não adianta se você não tiver saúde. E as pessoas não se atentam a isso, não prestam atenção na saúde, elas só pensam no trabalho e no dinheiro, esquece todo o resto. Então, não tem milagre. Não tem milagre. A gente até fala do sono reparador, tem essa frase. Mas o sono é reparador também, né? Ele é reparador tanto físico, né? Descansa o seu corpo, reativa partes do cérebro, ativa ligações de neurônios, essas coisas. Sim. E isso é o físico. E o psicológico também, não? Principalmente, porque tudo começa no nosso cérebro. E não é como se o corpo desse um reset. O dormir é como se o corpo desse um reset. Porque o nosso cérebro não para, né? Mesmo quando a gente está dormindo. Mas quando a gente entra num sono profundo, aí ele está fazendo ali toda a movimentação para iniciar um novo ciclo. E se você não dorme, não inicia. E chega uma hora que é como se você desse um PT, né? A máquina dá o PT. Já aconteceu com você, um exemplo, você falou que estuda, né? Faz algumas coisas. Você estudar uma matéria ou ler alguma coisa e por algum motivo não dormir ou ter uma noite de sono e você não conseguir marcar, não conseguir, como eu digo, fixar o que você aprendeu? Sim, com certeza. Com certeza. Que é uma das coisas. Porque é engraçado, pra mim acontecia quando eu estudava, eu fazia a escola a semana toda. Pra mim eu não aprendi nada. O fim de semana eu descansava, dormia pra caramba, na segunda eu lembrava tudo. Então, é uma das coisas mais importantes que o nosso cérebro faz quando a gente vai dormir. É o armazenamento das informações que você teve ali durante o dia, de tudo que aconteceu. Então, ele vai fazer o descarte de algumas, vai fazer o armazenamento de outras. E o sono, para isso, ele é primordial. Elô, nessa fase de pandemia, a gente sabe que muita gente ficou preocupada, estressada. E o fato de trabalhar à noite, eu acho que acaba piorando a situação, porque volta para casa, vai ter um ambiente também estressado, tal. Você percebeu alguma diferença no comportamento de quem trabalha à noite nessa fase? No comportamento não só de quem trabalha à noite. Para nós que trabalhamos à noite, a preocupação maior era com relação à imunidade, porque é mais um impacto que a gente tem quando trabalha à noite. A imunidade fica afetada. Por isso que eu falo, né, insisto bastante, que você precisa entender o que acontece com o seu corpo e a partir daí você começar a se tratar ou prevenir. Então, como eu tinha feito todos os exames antes de começar a trabalhar à noite, para mim já foi mais tranquilo. Eu acho até que muita gente nessa pandemia acabou descobrindo, por estar em home office, descobrindo que é uma pessoa noturna, que trabalha melhor à noite. Muita gente descobriu que trabalha melhor à noite. É o Batman, né? É, né? Não, mas tem muita gente, porque a noite é tranquila, é silenciosa, mas para quem está ali na linha de frente, né, que é o meu caso, como a galera de hospital, segurança, que não pôde parar nenhum dia, no início foi bastante preocupante. Eu, particularmente, não fiquei estressada, não fiquei com medo, como se isso fizesse parte da nossa vida. Se adaptaram a isso? Nós nos adaptamos. Nós somos muito adaptáveis, né? Por isso que eu falo, quando você tem
começo, um meio, né? Você consegue se adaptar. E como eu falei, a gente sabe, como a gente falou, que o estresse, ele atrapalha. E esse estresse a mais, como resolve? É aquilo que eu falo, que a gente acaba voltando muito no início, né? Tudo tem a ver, é uma coisa que leva a outra. Quando a gente trabalha à noite, tudo tá ao quadrado. Então, se você tiver com a sua saúde em dia, é mais fácil de você trabalhar qualquer outro problema que vai aparecer, inclusive o estresse. E no meu caso, por exemplo, a época da pandemia não foi difícil. Meu estresse ele foi menor, talvez pelo menor número de pessoas na rua. Então eu me estressava menos porque eu acabava lidando com menos pessoas. A gente só precisava se preocupar com nós mesmos, basicamente. E como o meu marido, né, assim como você falou, trabalha na mesma área que eu, a gente não tinha aquela preocupação de levar para casa, por exemplo. Vocês tomavam os mesmos cuidados, né? Os mesmos cuidados e trabalhamos na mesma área, então não tinha muito para onde fugir. Porque os cuidados são semelhantes, eles acabam se sobrepondo, né? E sua rotina, o que você acrescentou? Vamos dizer, você acrescentou algo mais? Eu tive que mudar a minha rotina, porque, como eu disse, eu trabalhando à noite, saía do meu trabalho e já ia praticar exercício. Depois fazer tudo que eu tinha que fazer e dormir em seguida. Eu tive que mudar essa rotina, porque as academias fecharam, como tudo fechou, e eu passei a fazer exercícios em casa. E também fazia no trabalho, né? Durante o horário de trabalho eu corria, fazia o que dava com o que eu tinha. Mas aí eu também descobri a yoga. A yoga? Yoga, muito interessante. E junto com a yoga, a meditação, que é ótimo para quem tem dificuldade para dormir, né? Eu tentei meditação, não consegui passar do primeiro minuto. Então, mas a meditação não é uma coisa que você vai aprender de hoje para amanhã. Demora, é difícil, é muito difícil. E, inclusive, eu aprendi que a meditação, que a gente acha que meditar é ficar com a mente vazia, né? Não, é ficar com a mente aqui. Não, é que o meu caso, eu tenho a mente muito agitada. Falo que a qualquer minuto eu tô pensando em alguma coisa ou 200 coisas ao mesmo tempo. E você falou assim, a meditação mais é focar as coisas, né? Isso. Eu não consigo focar. É difícil. E eu acho assim, praticar exercícios, que é uma coisa que é fundamental também, mais uma coisa que tá linkada, tá tudo linkado. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. É uma questão de escolha, é a sua saúde. Tem gente que fala, você é fitness. Não sou fitness. Eu faço o mínimo de exercício necessário para me manter saudável. E quando você trabalha à noite, você tem que fazer um esforço maior. Não tem jeito, você já está fazendo uma coisa que é ruim para o seu corpo. Falar em São Paulo, né? Mas aqui em São Paulo, numa situação de normalidade, já existia academias, lojas, comércios adaptado ao pessoal que trabalhava à noite. Sim. Que vocês que saíam 5, 6 horas da manhã já estavam abertos para eles farem as coisas. E vice-versa também. Tinha lugares que estavam abertos à noite pro pessoal que é notívago, né? Eu vou ser honesto com vocês. Noite para mim é dormir. Eu não consigo ficar acordado. Só se for algum motivo extremo. Lô, lá atrás você falou que aproveitava a folga pra assistir série, filme, essas coisas. Vamos aproveitar um pouquinho? Vamos, adoro. Vamos distrair. Você gosta de, pelo visto, mais vídeos, filmes e séries? Mais séries. Certo. Cita a série que você gosta e por quê? Eu gosto de muita coisa. Mas o que eu mais gosto, o que me chama mais atenção é qualquer coisa que for de época. Olha. Então eu adoro séries de época. Tudo que aparece que é de época tem que ser bom, né? Não é qualquer porcaria. Eu tô assistindo. O que você tá assistindo agora? Não é de época. Quer dizer, na verdade, meio que é, né? A última que eu assisti foi a WandaVision.
terminei agora, 6º episódio. WandaVision. Isso, e... meio de época, né? Que ela é uma homenagem aos sitcoms, né? Isso. Muito bom, por sinal, viu? Eu não entendo, assim, muito da questão da história, né? O Henrique aqui entende tudo, eu não. Eu assisto, que eu acho legal. Você tem que começar a ler os quadrinhos, então. Né? Mas é muito bom, muito bom. Mas, eu também gosto, assim, aquelas séries mais fofinhas, né? O povo fala mais de menina. O que? Grey's Anatomy? Não, Grey's Anatomy não é muito menina, mas é legal. Assisti todas as temporadas, adoro. Mas eu assisti Bridgerton, por exemplo. Muito bom. Muito boa. Assisti recentemente O Gambito da Rainha. Nossa! Maravilhosa. Se eu te falar uma coisa engraçada. Adorei. Eu demorei a assistir aquela série, porque a Cynthia, ela não queria assistir por causa do nome. Sério? Porque ela acha que Gambito é perna fina. Eu também achava. Mas aí até entender que é uma jogada de xadrez, explicar pra ela o que é, demora um pouco. Mas depois que assistiu, foi num tapa só. E é muito bom. Nossa, muito boa mesmo. Dá vontade de assistir outra vez. É muito boa. Gente, é muito legal. Acho que elegi a minha melhor série até o momento. Tá ganhando de Grey's Anatomy. Alguma que você sugere... Vamos lá, vai. Alguma que você sugere pra quem está com insônia? Que vai fazer você dormir, não. Não. Mas pra passar o tempo. Você quer dormir? Tá com insônia? Quer dormir? Quer assistir alguma coisa? Pega aqueles documentários que fala da vida animal, que o locutor fala com aquela voz linear, que não sobe nem desce. Você coloca, 10 minutos você dorme. Eu devo ser muito do contra mesmo, porque até lendo eu acordo. Depende do que você tá lendo também, né? Não, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Eu começo a ler. Às vezes eu vou ler um pouquinho aqui pra ver se eu durmo mais rápido. Nossa, eu me interno ali na história. Quando vou ver, para de ler, senão você não dorme. Qual o último livro bom que você leu? Como eu disse, eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. Não é, porque, sabe, assim como você tem várias séries, eu assisto às vezes várias séries ao mesmo tempo. Eu falo, não, hoje o clima tá pra essa. Não, hoje o clima está... Livro é a mesma coisa. Eu lia bastante quando eu pegava ônibus. Eu não consigo ler no ônibus. Não, eu acostumei. Não, eu tenho labirintite, eu fico tonta, o estômago embrulha, infelizmente, ainda bem. Por isso que eu não gosto de ônibus. Eu gosto de trem, né? Tá bom. Trem e metrô eu gosto, dá pra ler. Dá pra ler. Mas qual o último livro bom que você leu? Que eu estou lendo? Peça-me o que quiser. Vê 2 pizzas pra mim, faz favor. Também estou lendo Pai Rico, Pai Pobre. Antigo esse. Esse mas é padrão, né? Pra quem gosta de finanças, eu gosto. É que nem aquela coisa como fazer amigos e influenciar pessoas. Você esse lembra? eu ainda não li, mas eu conheço. Bom, é antigão, é um pouco anterior a esse, mas é da mesma linha. Também estou lendo A Mulher que Roubou a Minha Vida, mas esse é como se fosse um filme, né? Aquele livro que parece Sessão da Tarde, é bem legal. Não é romance, mas enfim, é muito bom porque é de uma autora que cada livro dela, ela trata de um problema social. Não é social, é um problema de dependência, por exemplo, depressão, alcoolismo, violência contra a mulher. Isso, violência contra a mulher. E nesse caso ela está tratando de uma pessoa que ela teve um sucesso naqueles 15 minutos de fama e agora ela perdeu isso. Então é bem interessante você ver que ela conta de uma maneira leve e engraçada. O pessoal chama da síndrome de um sucesso só. Isso, é mais ou menos isso. É bem interessante. É uma autora muito boa. Eu gosto bastante. Então, tô lendo... E, além disso, eu tô lendo também a Segunda Guerra Mundial. Histórico? Mas esse é muito grande. Ele tem mais de 2.000 páginas. Então... Você pegou uma coleção em... Demora. Boa. Tipo, totalmente diferente um do outro, né? Você gosta da Segunda Guerra Mundial? Eu sugiro uma série pra você. Minissérie. Band of Brothers. Que é do Tom Hanks e do Spielberg. É baseado em fatos reais? Mais ou menos. Você assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Assisti. Chorei pra caramba. Tá. É como se fosse um pedaço contando um outro pedaço da história. Não tem nada a ver com o Ryan, mas é como se fosse uma outra a invasão da Normandia, né? E é pós a invasão da Normandia ali. Esse é um assunto que eu sou bastante fascinada. Eu gosto muito de história.
e principalmente história recente. Tanto que eu assisti algumas séries que têm relação, né? Não é fidedigno, né? Como se diz, mas tem uma certa relação. Assisti, por exemplo, The Crown. Com a rainha. Muito bom, gostei pra caramba, porque eu comecei a entender, né, como que funciona a monarquia. Porque a gente acha que é uma coisa que não tem nada a ver. E outra, ele mostra bem o contexto da monarquia inglesa, né? E antes dessa, eu assisti Downton Abbey. De época também. É de época também, e a série começa no dia que o Titanic afundou. E ela precede o The Crown, né? Então, se você assiste Downton Abbey, depois você segue no The Crown, você vai ver que, nossa, parece assim que você sabe a história toda. Não, aí você emenda, assiste o Titanic, Downton Abbey e The Crown. já transforma uma coisa só. Eu sei que você, não sei se você lê quadrinhos. Não lê? Eu li a Gibi da Mônica quando eu era pequeno. Mas... Ótimo. Eu falo que ler eu adoro. Eu falo que muita coisa que eu conheço de literatura eu aprendi com os quadrinhos. Alguns filmes, eu vou lembrar um bem anos 80, Viagem à Terra dos Sonhos. Esse eu não vi. Bem anos 80. É muito datado, mas é bem sessão da tarde, não tem jeito. Anos 80 eu assisti Stranger Things. É de época também. Tem um outro agora, O Verão de 84. Tem uma série muito interessante que eu tô vendo que ela passa em 3 épocas diferentes. Dark? Não, a Dark assisti também, o Dark é ótimo, velho. É ótimo. Por que as mulheres matam? É melhor você não falar isso aqui. É muito boa. Eu não comecei ainda, mas eu tô em cólica já. Eu vi a chamada da série. Me parece que é legal. Os homens deviam assistir. Aí depois assiste lá Como se livrar de um assassinato, né? Como defender um assassino. How to get away with murder. Assisti completo. Esse a gente tem que assistir. Deixa eu perguntar. Você tem alguma sugestão de leitura? Como leitura é muito... Eu acho que assim, para quem tá trabalhando à noite e quer melhorar um pouquinho, leia só um pouquinho, pelo menos, sobre meditação, porque a meditação fala de sono. A meditação ajuda muito no sono, no estresse, diminui, né, o estresse e a irritabilidade, e você vai entrando devagar nesse mundo da qualidade de vida. Então, acho que alguma coisa assim relacionada à meditação, né? Que seja a iniciação. Não quer dizer que você vá meditar. É só para você entender. Isso é ótimo. Elô? Sou idiota. Obrigado. Imagina. Espero que você volte mais. Espero falar de outros assuntos quando você tiver... mais coisa pra falar, se tiver mais bagagem, fala assim, eu preciso falar disso por mais tempo. Você pode crer que aqui tá aberto pra você falar. Você vai ter mais tempo que os stories do Instagram, do Face. Quando você tiver alguma live que você vai falar com outras pessoas, outros especialistas, manda pra gente, a gente fala aqui também, a gente coloca no nosso Instagram. Esteja à vontade. Esse assunto de trabalho noturno e de sono, eu acho que é muito importante para ficar restrito a uma plataforma só. Sim. E você é sempre bem-vindo aqui, esteja à vontade. Pode ligar para mim e falar, eu preciso falar um negócio, então vem e a gente conversa. Eu fiquei bastante feliz, muito lisonjeada, acho que vai agregar, tudo agrega, né? Hoje a internet leva a gente muito longe e esse assunto realmente, ele tem muitas vertentes. E a dificuldade que eu sinto hoje é conscientizar primeiro as pessoas que trabalham à noite, porque os mais interessados não estão conscientes da necessidade deles, né, sobre isso. E espero sim que cresça com isso. Meu intuito principal nesse início é levar a informação ao máximo de pessoas que eu conseguir alcançar. Aí comecei pelo perfil elo.gonzaga. Sigam. E aí eu comecei, né, a colocar o conteúdo ali e conforme as pessoas vão me trazendo dúvidas, vão me trazendo as suas dificuldades, eu vou trabalhando em cima disso e procurando os profissionais para me ajudar. Já tem algumas lives agendadas, a próxima vai ser falando de alimentação. Isso é bom.
Obrigado. Eu que agradeço. Gente, um abração e até a próxima.